Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 20. Aleluia. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco, no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao redor dessa casa, ao redor dessa pessoa que está ouvindo a tua palavra, Senhor. Acampa teus anjos, nos guarda e nos livra de todo o mal. Está aqui a tua palavra, Senhor. Venha ministrar no nosso coração, sou apenas pequenino, vaso de barro, venha me usar conforme a tua vontade. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Né? Aqui tem enfermidade e a cura de Ezequias, né? O título. Aqueles dias caiu Ezequias doente e para morrer. E veio a ele Isaías, o profeta, filho de Amós, e disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque irás morrer e não viverás, né? Então aqui, Ezequias, aqui nessa época, ele estava doente, né? Se encontrou doente. E então o Senhor enviou o profeta Isaías até ele, dizendo para ele colocar a casa dele em ordem, né? Aqui não diz o motivo da doença de Ezequias, não deixa claro qual é né? Qual que é o porquê dessa doença, mas é bem provável porque Ezequias ele foi tão abençoado por Deus, né? Então talvez isso deve ter enaltecido ele. Como a gente vai lendo a história, a gente vai entendendo que realmente muitas das vezes ele deixou de consultar Deus, deixou de pôr a fé dele em Deus e assim ele diminuiu Deus diante dos homens, né? Como se ele conseguisse fazer isso. Então aqui essa enfermidade aqui era por uma desobediência, né? Por causa de Zedequias, muitas das vezes não consultar Deus, às vezes ele tentou fazer ali um acordo, né, com o rei da Síria, sem ele consultar ao Senhor. Aleluia. Então voltou ele e o seu rosto à parede e orou ao Senhor e disse. Então voltou ele o seu rosto à parede e orou ao Senhor. Então quando ele voltou o rosto dele à parede, né? Então ele se retirou do meio de tudo que ele tinha. Ele deixou de ser o rei, né? Que estava ali atento a tudo. Então ele foi ali ao Senhor. Ele deixou a tua grandeza, ele se humilhou diante do Senhor ali, e ali ele se sentiu pequenino, ali ele sentiu, né, que precisava da misericórdia do Senhor. Então ele disse: Rogo-te, ó Senhor, e te suplico, que lembres de que andei diante de ti em verdade e com um coração íntegro, e fiz as coisas que te agradam. E chorou Ezequias com grande choro. Então aqui, né, Ezequias ele orou ao Senhor, ele pediu, ele suplicou ao Senhor, dizendo: andei diante de ti em verdade e com um coração íntegro, e fiz as coisas que te agradavam. Mas então parece até que ele foi meio hipócrita, né? Que ele foi meio arrogante em orar assim. Mas o que ele estava dizendo: olha, Senhor, eu tentei, né, guardar todas as suas leis, eu tentei fazer o melhor, né, que existia, né, com a minha melhor habilidade. Eu destruí os templos de outros deuses, eu quebrei, eu tirei a idolatria do meio do seu povo. Então o que ele estava dizendo ali, esse choro dele se referia: olha, todas as obras que eu fiz, né, para te agradar, eu procurei fazer o que era melhor. Ele estava tentando ali justificar, né? Então ali justificar de alguma forma que ele servia ao Senhor, né? Mas ali é quando veio aquele choro, né? E chorou Ezequias com um grande choro, quer dizer, ele chorou desesperadamente, porque na verdade, no fundo, ele sabia que ele procurava fazer as obras perfeitamente, mas algo nele ainda precisava ser mudado, transformado, algo nele tinha se enaltecido, né? A grandeza das bênçãos que estava na mão dele estava levando ele para alguns caminhos. Na verdade, ali ele deve ter olhado e falado: Senhor, eu fiz tudo para tentar te agradar, e me perdoa se de alguma forma eu pequei sem perceber, onde eu diminuí, né? Porque ali, ó, e aconteceu que antes de Isaías saísse, a metade do pátio, veio a palavra do Senhor a ele dizendo:
Volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então o Senhor, né, já logo ali disse, olha, eu vou curar vocês, né? Então assim, ó, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, né? Então o Senhor estava falando que ouviu e que ia curar. O Senhor está atento à oração de todo o povo. Ele ouviu a minha e a tua oração. Ele está atento às nossas orações, né? Nós precisamos do quê? Nós precisamos de um conserto, de aceitar Jesus, aceitar Deus, né? Nós precisamos subir ali, ó, e subirás à casa do Senhor. Quer dizer, nós necessitamos estar na presença do Deus poderoso e santo. Que ele estava dizendo, eu vou te curar. O Senhor levou, né, Ezequias lá embaixo, no limite dele, à beira da morte, para que ele entendesse que ele necessitava de Deus. Então ele rogou a Deus, ele pediu ao Senhor, e o Senhor então veio até ele e disse que ia curá-lo para que ele viesse a servir verdadeiramente ao Senhor. E acrescentarei ainda aos teus dias 15 anos, né? E livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Síria, e ampararei esta cidade por amor de mim, por amor de Davi, meu servo. Então o Senhor está dizendo ali, olha, por amor ao meu filho que eu vou enviar, Jesus, né? Eu vou resgatar não somente você, mas todo esse povo. Não somente você, mas todo o povo que está debaixo da tua, né? Ali da tua proteção terrena, que está debaixo do teu domínio terreno, eu vou resgatar, eu vou ter misericórdia desse povo, assim como eu estou tendo de você, né? Ali as bênçãos não era só para Ezequias, mas era também para todo o povo ali, aleluia. E disse mais, Isaías, tomai uma massa de figo, e tomando-a puseram sobre a chaga, e ele se curou, e ele sarou, né? Então aqui o que está dizendo? Que Jesus, que Deus, na verdade, ele não necessita de nada para curar alguém. Mas ali ele queria mostrar que ele queria dar instrução a Ezequias. Ele queria mostrar que Ezequias precisava ir até o Senhor para pedir ali orientação. Quando o Senhor ele pediu para ele pegar aquela pasta de figo e colocar sobre onde estava machucado, onde estava ferido, o Senhor estava dizendo assim, sobre aquela doença, né? Olha, eu tenho o dom de curar instantaneamente, o Senhor tem um dom instantaneamente, mas ele também tem os meios, ele pode usar os meios de te mostrar como você vai achar a cura, né? E aqui o Senhor estava simbolizando, olha, eu estou te ensinando a me buscar para ouvir as minhas instruções, né? Porque aqui a gente não fala o relato por causa, qual era a causa da doença, né? Mas aqui em Isaías 38, verso 17, diz assim: eis que pela grande amargura me sobreveio a paz, mas te agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque para trás das tuas costas lançaste todos os meus pecados. Então aqui, né, ele estava dizendo dos pecados, porque ele fazia as obras, mas ele deixava o eu dele, por muitas das vezes ali, se enaltecer, né? Aqui em 2 Reis, capítulo 18 ainda, verso 14 e 16, nós vamos entender um pouquinho aonde Ezequias ele errava, aonde ele errou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou a dizer ao rei da Síria, a Laquis, eu pequei, retira-te de mim, e levarei tudo o que me impuseres. E o rei da Síria, então, impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E deu, portanto, a Ezequias toda a prata que foi achada na casa do Senhor e nos tesouros da casa real. Então cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras que os mesmos rei Ezequias havia coberto de ouro, e o deu ao rei da Síria. Olha aqui que ele fez, né? O rei da Síria foi pressionando, foi contra ele,
mostrando-se grande, e ele ali por medo, ele resolveu fazer ali um acordo com o rei da Síria, sem consultar. Ele fez um acordo com o rei, né, Senaqueribe, sem consultar a Deus para ver qual era a vontade de Deus. E ele foi e ele colocou até o templo do Senhor ali em favor de Senaqueribe. Ele retirou o ouro, a prata, ele tocou naquilo que era consagrado ao Senhor, sem a ordem de Deus, né? Mas assim, Deus ainda teve misericórdia, quando diz ali, né, que o Senhor, eis que pela grande amargura me sobreveio a paz, mas te agradou livrar da minha alma da cova, da corrupção, porque para trás das tuas costas lançaste todos os meus pecados. O Senhor ainda o salvou, o Senhor ainda o ajudou, o Senhor ali ainda foi, né, a favor dele e mandou ali, né, os anjos dele, e aconteceu, né, ali em capítulo 19, verso 35, que dizia assim: e aconteceu que nessa mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o acampamento dos assírios, e 185.000, e quando se levantaram pela manhã, eis que todos eles eram mortos, né? Todos corpos mortos. Então, Senaqueribe não precisava barganhar com o rei, Ezequias não precisava barganhar com Senaqueribe para conseguir a vitória. Bastava ele confiar em Deus e mostrar a fé em Deus diante de todo o povo. Mas ele ali não. Ele não mostrou a fé dele como líder àquelas pessoas. Ele primeiro tentou resolver pela força do braço dele. E não foi assim que ele venceu a guerra. Não foi dessa forma, porque aquele rei, ele tentou barganhar de uma forma, mas aquele rei, ele era astuto. Ele pegou todo o ouro e toda a prata e assim mesmo foi, né, confrontar, foi ainda lutar contra o Ezequias, né? Contra o rei Ezequias. Mas o Senhor se levantou a favor de Ezequias. Então, aqui quando diz que ele ficou doente, o Senhor deu instrução como que ele iria ser resgatado, como ele ia ser curado, salvo. O Senhor estava ali mostrando: olha, eu estou te humilhando para você aprender a vir até a minha presença e buscar instruções, aleluia, para você sempre, porque o profeta, aquele que está na posição, que está a serviço do rei, ele tem que em tudo pedir para o Senhor orientação, para onde vai, aonde fica, como faz. E ele ali mexeu no que era sagrado, e aquilo não agradou ao Senhor. Né? Então aqui ainda, em 2 Reis, capítulo 20, verso 8, diz assim: e Ezequias disse a Isaías: que sinal terei de que o Senhor me curará, e que subirei à casa do Senhor ao terceiro dia. E respondeu Isaías: este sinal te será do Senhor, de que o Senhor fará o que tem dito. Queres que a sombra avance 10 graus ou que retroceda 10 graus? Ezequias respondeu: coisa fácil é que a sombra decline 10 graus. Não seja assim, porém, mas que a sombra volte atrás 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder a sombra os 10 graus que tinha avançado no relógio de Acaz. Então o Senhor, além de falar que ia curar, o Senhor estava falando: eu vou te dar uma prova que eu vou te curar. Eu vou te dar uma prova. E ele fez retroceder o sol, né, o tempo, 10 graus, né? E isso foi provado, né? Tem aí alguns estudos que prova que realmente o tempo ele retrocedeu em alguma época, em algum tempo. E essa aqui é a prova que está na palavra do Senhor. Então, Ezequias, ele sabia que ele fez as melhores obras, ele tentou fazer o melhor para o Senhor, mas em alguma coisa dentro dele ele deixou se enaltecer, né? Ele ali, de alguma forma, ele deixou o eu dele passar do limite, né? Ele deixou o governo ali, ele deixou algumas vezes de consultar ao Senhor, sendo que toda a glória, toda a honra, todo o ouro, toda a prosperidade que ele estava tendo na mão era graças ao Deus poderoso e santo. E ele tentou tomar algumas atitudes sem consultar ao Senhor, mas o Deus foi misericordioso e o livrou da cova, o livrou, acrescentou vida, né, para que ele então pudesse servir ao Senhor verdadeiramente. E a gente continuando lendo aqui, a gente pode ver, né, que novamente ali na frente, Ezequias, ele se deixou levar pela conversa do inimigo, mas, né,
nós temos que ficar atentos, o Senhor está alertando. Fazei a obra, mas vamos procurar no Senhor qual que é a boa e a agradável vontade dele para mim e para a tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, venha visitar esse meu irmão, essa minha irmã, repreende a fúria do inimigo sobre a vida deles. Mostra qual é a tua perfeita e boa e agradável vontade sobre a vida deles. Pai, que eles não venham tomar decisão sem te procurar, sem te consultar, sem Senhor Jesus, o Senhor dá ali um decreto de que o Senhor está no negócio, de que o Senhor quer mostrar qual é o caminho, qual é a verdade, o Senhor quer mostrar as instruções, assim como o Senhor deu para Ezequias a cura, o Senhor mostrou qual que era o caminho para a cura, que o Senhor venha dar instrução e essa pessoa venha entender, que o Senhor dê sinais, assim como o Senhor deu para Ezequias, que o Senhor ia curar. Senhor Deus, o Senhor é um Deus poderoso e santo, que além de derramar a cura, o Senhor dá sinais ao teu povo. O Senhor ainda é um Deus abençoador, é um Deus que cuida, é um Deus que quer confirmar. E eu creio que o Senhor está dizendo hoje que o Senhor quer curar essa pessoa, o Senhor quer acrescentar vida sobre a vida dela, o Senhor quer que ela faça um concerto contigo, Pai. Talvez as obras que ela tem feito são boas, mas algo dentro dela saiu fora do controle. Mas o Senhor é um Deus que tudo vê, tudo sonda, é um Deus que quer mudar a vida, né, dessa pessoa. O Senhor não quer que nós nos percamos no caminho. Pai, então nos ajuda, Espírito Santo de Deus, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é o nosso mediador diante do Rei poderoso e santo, e não há outro Deus diante de ti, Senhor. Senhor, nós precisamos, nós dependemos de ti, Senhor. Somente o Senhor é Deus, né, no céu, na terra. Não há outro Deus além de ti, Senhor. Aleluia. Diz assim também lá em Hebreus capítulo 7, verso 11, diz assim: se pois a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque mediante ele o povo recebeu a lei? Que necessidade havia de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio necessário é que faça também mudança da lei, porque aquele de quem essas coisas se diz pertence a outra tribo, da qual ninguém assistiu ao altar, porque é manifesto que nosso Senhor nasceu da tribo de Judá, sobre cuja tribo Moisés nada falou referente ao sacerdócio. E muito mais manifesto é ainda, se é semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, o qual não foi feito conforme a lei do mandamento carnal, e sim segundo o poder de uma vida incorruptível, pois se dá testemunho dele assim: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Porque Melquisedeque precedente é certo que se anula por uma fraqueza de inutilidade, porque a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, a não ser a introdução de uma melhor esperança, pela qual nos achegamos a Deus. Então a lei, né, ela não aperfeiçoava, ela nos dava uma esperança, mas veio Jesus e ele nos resgatou, né? Então aqui em Hebreus 7, 25 diz assim: portanto, ele pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegarem a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, quem intercede por nós é Jesus. Ele veio, ele é perfeito, ele é bom. Se você se, né, dedicar a Deus poderoso e santo, no nome de Jesus Cristo, ele vai te aperfeiçoar, vai te perdoar, vai te resgatar, vai te salvar. Mas não deixa de consultar ao Senhor todos os dias da tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigada pela tua palavra. Abençoa a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Repreende a fúria do inimigo. Livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você. E que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.